Oi, gente. Tá super frio. Estamos no inverno aqui. Eu moro na França, para quem não sabe, e tem uma onda de frio que veio da Sibéria. E aí, nesse cenário, aliado ao fato da gente estar vivendo os Jogos Olímpicos de inverno, eu fui assistir aquele filme da Tonya Harding, que conta a história da Tonya Harding, que aqui na França chama Moi, Tonya, nos Estados Unidos chama I, Tonya, no Brasil, imagino que deve chamar o quê? Eu, Tonya. Então. E aí fui ver o filme dela. Tenho que avisar uma coisa. Eu sou uma pessoa que gosta muito de patinação no gelo, embora no Brasil é normal que a gente não tenha essa cultura, né? Porque a gente não tem frio suficiente, gelo suficiente, neve suficiente para ficar escorregando nessas coisas geladas. Mas desde que eu pude ter contato, assim, pela televisão ou pelo YouTube com patinação no gelo, eu fiquei muito ligada, assim, algo me chamou naquilo. Claro que eu nunca pude experimentar o meu talento na patinação no gelo. Tentei algumas vezes dar umas patinadinhas aí quando foi possível, inclusive uma vez no Brasil, durante o horário de trabalho, o meu chefe propôs que a gente fosse patinar no gelo num shopping que tinha aberto uma pista. E aí a gente foi, eu, meu chefe e a Simone, minha amiga. E toda vez que meu chefe caía, ele mandava trocar de patins, porque ele falava que o problema era do patins, não era dele. Teve também uma vez que eu fui comprar um patins roller normal, porque eu pensei assim, deve ser a mesma coisa e tal. E aí fui numa loja de departamentos super simples lá no Brasil e pedi pro vendedor me ajudar a experimentar o patins. E aí, na hora que eu fui levantar, eu caí em cima dele. Enfim, estou lembrando de uns casos, mas não é disso que nós vamos falar. Vamos voltar aqui, vamos concentrar no filme. Vai ter spoiler, porque eu quero discutir algumas coisas desse filme, dessa história, que é uma história real. Baseada na... Quando a gente fala que é uma história real baseada, já deixa de ser real, né? Porque aí ela é só baseada em alguma coisa. Então esse é o primeiro questionamento. É uma história real ou é uma história baseada em fatos reais? Imagino que é sempre baseado, porque é impossível o filme fazer exatamente a história real. Enfim, vamos chamar isso de história baseada em fatos reais, da Tonya Harding. Tonya Harding ficou muito conhecida por dois acontecimentos na vida dela. O primeiro muito bom, o segundo muito chato. O primeiro foi que ela foi a primeira patinadora americana a conseguir fazer o pouso de um salto em campeonatos sem cair, de um salto que chama Triple Axel, que é um salto super complicado, é um salto super difícil de fazer, e que você dá 3 voltas e meia, 3 giros e meio no ar e cai, e você sai com uma perna, volta com a outra perna, uma coisa super complicada, não sei explicar, não, eu gosto de patinação no gelo, mas eu não sou nada especialista nisso. E ela foi a primeira a conseguir fazer, porque exige muito treinamento, muita técnica, muito tudo. Ela conseguiu fazer isso. Então, ela era muito bem vista como uma patinadora cheia de técnica, porém, ela tinha um visual que era um visual mais exótico, assim. Então, ela tinha o cabelo mais ou menos como o meu, assim, bem... e ela botava uma franja que ficava assim, ela dançava umas músicas que não eram umas músicas tão fluidas e... como é que eu vou dizer? Umas músicas tão calminhas, assim, pra patinação no gelo. Ela não tinha aparência de princesinha. Isso ela não tinha. Como ela era uma pessoa muito pobre, era ela que costurava as próprias roupas que ela ia competir, e às vezes as roupas não ficavam com um corte tão legal, às vezes ela exagerava um pouco nas cores ou no excesso de brilho, não sei. Era uma pessoa mais exótica. E isso eu achei interessante como é que o filme mostra essa questão. Como eu falei, vai ter spoilers, mas a história que eu vou contar é uma história que o final, todo mundo sabe o que aconteceu. Todo mundo que viveu o final dos anos 80, início dos anos 90, acompanhou o final da história. O interessante do filme não é o final, o interessante do filme é o como as coisas foram se desenrolando. E também como que alguns problemas vão acontecendo, e você vê que eles vão acontecendo. E aí é isso que eu achei mais interessante.
A Tonya Harding, ela era uma grande patinadora, mas ela tinha como uma certa concorrente a Nancy Kerrigan, que era uma ótima patinadora também. E, ao contrário da Tonya, a Nancy era toda princesinha, toda pele de pêssego, cabelo certinho. Ela gostava de patinar usando branco, umas roupas super elegantes e tal. Ela era o arquetipo da princesa, anjinho. E aí fazia muito contraste, assim, me parecia até que era uma jogada de marketing, as duas competindo, porque uma era lá toda exótica e tal, diferentona, nananã, e a Nancy toda bonitinha. O que aconteceu, o segundo fato que fez a Tonya Harding ficar conhecida, é que um belo dia a Nancy Kerrigan estava saindo do treino e ela foi agredida por um cara que deu uma pancada na perna dela, machucou muito o tendão dela e tal. E depois descobriram que esse cara que fez isso, ele tinha ligações com a Tonya Harding. E aí foram ver, ele tinha sido contratado pelo marido da Tonya Harding, e aí virou toda uma questão, pelo ex-marido, na verdade, se ela tinha pedido para ele fazer isso e tal. Ela sempre falou que não. Só que na época, eu lembro que na época que eu assisti, ficou meio que exposto pela mídia que sim, que ela tinha tudo a ver, então, né, que pessoa horrível. Isso foi o que eu entendi na época, em 92 ou 94. Agora eu não lembro se foi 92 ou 94. E assistindo esse filme, você vê que tem mais coisa além disso, sabe? Primeiro que você vê que ela, desde o início, ela teve uma infância super complicada, uma família onde não tinha amor, a mãe dela tratava ela super mal, aí depois ela conheceu esse cara com 15 anos, e aí ele falou que ela era bonita, aí ela acreditou e ficou meio encantada com ele, mas logo depois ele começou a bater nela, e ela achava que era isso mesmo, que ter uma relação era isso mesmo, que era aceitar alguns abusos, que não são só abusos da pessoa bater em você, é abuso da pessoa ir te diminuindo, abuso da pessoa, enfim, né, tentar te controlar de alguma forma. Então ela ia aceitando, porque ela não tinha noção. Você vê que é aí, gente, a construção dos problemas. A pessoa não aprende a ter noção do que é certo e errado. A vida dela sempre foi violência. A única hora que ela conseguia ser alguém diferente era na patinação no gelo, né? E aí ela foi condenada, depois que aconteceu esse caso com a Nancy, ela foi condenada a ser demitida do grupo lá das Olimpíadas e a nunca mais competir, a nunca mais poder patinar profissionalmente. E essa hora me tocou muito no filme, porque ela fala com o juiz assim, não, mas os outros, que tá muito mais claro que eles estavam envolvidos, eles pegaram só 18 meses de cadeia. Eu prefiro que você me coloque 18 meses fechada na prisão do que você me dê uma punição dessas, porque patinar é a única coisa que eu tenho. E aí, essa foi a hora que eu fiquei pensando assim, como que é sério isso? Mesmo que a pessoa tenha feito muita coisa errada, como que é sério a gente chegar no ponto de tirar tudo que a pessoa tem. Claro, a pessoa fez coisa errada, ela tem que pagar pelo que ela fez e tal. Só que a gente tem que pensar nas punições de uma forma mais inteligente, sério. Até pensar em como que essa pessoa poderia se redimir. Porque se você tira tudo da pessoa, você tira até a oportunidade dela se redimir. A Tonya, ela era uma grande patinadora. Era isso que ela tinha como maior. Ela era uma grande patinadora. E aí tiraram tudo, tiraram a possibilidade até dela, sei lá, dar aulas gratuitas para um monte de criança carente, não sei. Porque exatamente ela tinha feito coisas erradas ligadas à patinação no gelo, né? A concorrente dela. Só que aí você entra naquele ponto, a pessoa não tem mais nada a perder. Você deixou ela numa situação que ela não tem mais nada a perder. E isso me lembrou o caso da Alemanha no final da Primeira Guerra Mundial, que ela foi colocada também numa situação, o país, né? Numa situação em que eles não tinham mais nada a perder, uma situação de extrema humilhação, que depois acabou resultando na Segunda Guerra Mundial. E é por isso que hoje a gente presta maior atenção assim, nesse tipo de tratado, essas coisas que são feitas no resto do mundo, né?
Nunca se pode deixar nenhum povo, nenhum grupo, nenhum país de uma forma onde eles sejam tão humilhados por algum outro país ou pelo resto do mundo, que eles fiquem nessa vulnerabilidade toda. A vulnerabilidade é uma coisa que depois todo mundo sofre com ela, porque quem tá tão vulnerável pode ficar extremamente perigoso, e aí isso é perigoso para todos os demais, como novamente vocês viram aí no caso da Segunda Guerra Mundial que aconteceu, né? Então, a Tônia, nesse ponto, eu até achei interessante, até valorizei, porque ela não apelou tanto assim no final da sentença. Ela decidiu ir praticar boxe, já que ela era uma pessoa que sempre apanhou e sempre bateu. Ela decidiu que ia seguir uma carreira, assim, que foi uma carreira medíocre, mas ela, sabe, tentou fazer alguma coisa. Complicado isso, né? Eu achei que esse filme ele dá margem para conversar sobre muitos temas. Então, se você assistiu, se você vai assistir, depois volta e me conta o que achou. Tá bom? Obrigada, um abraço e a gente se vê de novo o mais rápido possível.